O que ouves? É a terceira parte dessa série. E o primeiro texto que eu quero trabalhar com você está lá no Antigo Testamento. Eclesiastes, irmãos, capítulo 5, versículo 1. Livro de Eclesiastes. Você abre em Salmos, aí no meio da Bíblia vem Provérbios, depois Eclesiastes. Nessa questão do ouvir, veja o que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Você achou? Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Olha que interessante. Você abre em Salmos, passa por Salmos, Provérbios, chega em Eclesiastes. Capítulo 5, verso 1, você achou? Diz assim a palavra de Deus: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Olha só, a parte B do versículo. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Então temos aqui um conselho do sábio: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós devemos, quando adentrarmos a casa de Deus, quando você sair de casa para vir à casa de Deus, venha com um propósito. Qual o propósito que eu devo vir na casa de Deus? Já sei, pastor, eu tenho um propósito. Eu vou hoje na igreja para me rever os meus amiguinhos. Que legal. Não é só adolescente que pensa assim não, adulto também. Vou lá para bater papo, botar o papo em dia com a minha irmã. Vou lá para rever o meu irmão. É interessante, quando entrar na casa de Deus, você deve se achegar para ouvir. Ouvir a quem? Ouvir a voz de Deus. Muitos estão perdendo a oportunidade, sabe por quê? Porque vêm à casa de Deus sem propósito. Estão na casa de Deus de maneira displicente, estão distraídos. No último domingo, no momento do ofertório, eu tive que dar uma bronca na igreja, porque eu já estava com minha paciência no limite. Há muitos meses, ouvindo, procurando ser respeitoso, procurando não falar nada. Mas tive que dizer algo. Senão, né, é necessário que as pessoas entendam que na casa de Deus é necessário reverência, respeito. Então muitas pessoas perdem isso, elas vêm à casa de Deus, e não é somente no momento do ofertório que é o falatório, as conversas paralelas, que incomoda. Não. O pior de tudo é quando o pastor está pregando e a pessoa conversando, começa a conversar. E você, o pastor na inocência, algum irmão na inocência pode achar, a pessoa está comentando, né? Eu estou achando que a pessoa está comentando acerca da palavra que está falando. Tipo assim, caramba, é verdade, o que o pastor falou é verdade. Nada, está falando do feijão que ela tem que fazer quando chegar em casa. Gente, a Bíblia é clara. Quando nós entrarmos na casa de Deus, temos que vir com propósito para ouvir a voz do Senhor. Qual o teu propósito quando você vem à casa de Deus? Para quê? Pastor, eu vim aqui para passar tempo. Eu vim aqui, eu vejo a igreja como um lugar de entretenimento. É como se eu fosse ao cinema, só que de graça. Porque você pode entrar aqui, chegar aqui no momento do ofertório, não contribuir, não ofertar, você volta para casa. Ou seja, você não pagou nada. Você não pagou, você não contribuiu, você não fez nada. Foi um lugar de entretenimento. Qual tem sido o nosso propósito, irmãos? Há pessoas que estão deixando de ser abençoadas, estão deixando de ouvir a voz de Deus, porque vêm para a casa de Deus com propósitos equivocados, para conversar, para distrair a outra. Às vezes a pessoa não se conforma, ela mesmo de conversar, de se desligar, de se desconectar do culto. Ela tenta sempre arrastar outras pessoas. Já percebeu isso já? Ela não quer cair sozinha não. Ela não quer se dar mal sozinha não. Ela sempre procurará um companheiro, sempre procurará uma companhia. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Pessoas entram na casa de Deus sem reverência. Eu sou do tempo, meu irmão, presta atenção nisso. Eu sou do tempo, quando era jovem, tinha dado esses jovens assim, 16, 17 anos, que o pastor estava em cima do altar, o jovem perguntava, chegava aqui, ele não tinha coragem de subir no altar sem pedir ao pastor: pastor, posso subir no altar? Respeito, reverência, guardar o pé. Guardar o pé é uma expressão para dizer que ele tinha respeito na casa de Deus. Temos que voltar, irmãos. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes.
A igreja precisa preservar os bons costumes. Os bons costumes não podem ser desprezados e abandonados com o argumento de que nós estamos na modernidade. Não, pastor, a igreja é moderna. Não. Tanto é que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto: as más conversações, o disse-me-disse, a fofoca, a conversa fiada, corrompe os bons costumes. Ou seja, a igreja tem um padrão, tem os bons costumes ali a serem preservados. Então as pessoas não concordam e fica a conversa fiada, a conversa paralela, o disse-me-disse. Para quê? Para tentar corromper, para tentar destruir os bons costumes. Os bons costumes nos dizem que nós devemos respeitar as pessoas. Na adolescência eu aprendi, por exemplo, aqui a Cíntia não exige isso também, e eu particularmente não vejo isso como uma falta de respeito. Mas na igreja onde congreguei quando adolescente, todos chamavam a esposa do pastor, ela podia ter 20 anos. Era a esposa do pastor, era Dona Fulana. Ninguém ousava chamar, ô Cíntia, Dona. Agora, na nova vida, eu percebi que não existe esse costume. Mas é um bom costume. Você demonstra que está respeitando. É a esposa do pastor. Eu vou respeitá-la. Mas aqui você pode ficar livre para chamar de Cíntia, de Dona Cíntia. Amém, querido? Não estou aqui dizendo que você tem que chamar ela de dona, porque foi dada uma liberdade. Mas existem alguns lugares que existe esse bom costume. Então, quando essa expressão guardar o pé quando entrares na casa de Deus, é para nós estarmos o quê? Vigilantes quanto a algumas coisas. Se você é uma pessoa que gosta de brincar, muito extrovertida, já falei isso aqui, cuidado, porque nem todo mundo está no mesmo nível de você do bom humor. Nem todo mundo está com a paciência, sabe, para brincar com você também. E muitas vezes você pode magoar ou chatear um irmão, porque você não teve a sensibilidade de perceber que ele não está para brincadeira. Então, guardar o pé significa vigia. 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 O que você está falando? Vigia a sua postura na casa de Deus. Como eu falei terça-feira, repito para você que não esteve terça-feira aqui. O que acontece? Estamos na igreja, você vem para a igreja e a maioria das pessoas, isso é natural, ela arma, ela coloca uma roupagem. Natural. Só ela consegue normalmente guardar e mostrar essa armadura ou esse disfarce por 2 horas. Se passar por mais de 2 horas de culto, normalmente lá na cantina, aqui no pátio, num evento da igreja, a pessoa fica mais distraída, não é verdade? Mais descontraída, ela conversa, ela brinca, dá gargalhadas, né? Fala, pastor, tal. O que acontece? A pessoa, ela relaxa, e ali ela começa a revelar quem ela é, porque não dá para a pessoa ficar segurando aquilo que ela não é por 3, 4 horas. Ela segura por 2 horas, 1h30 de culto, mas mais do que isso ela não consegue. Então ela começa a revelar quem ela é. Eu tive um pastor, quando tinha uns 17 anos, assim, da idade de vocês, ele chamou a gente para jogar bola. Lá ele foi só para testar a gente, só para perceber a gente. Aí o pessoal perdeu a linha, os jovens. O nome dele era Joel. Em vez de chamar de pastor Joel, passa a bola, Joel, passa a bola. Ele não falou nada ali no futebol. Quando ele chegou na igreja, chamou o pessoal. Que história é essa de Joel? Eu dei essa liberdade de você chamar de Joel? Pastor Joel, hein? Eu quero respeito. Tem pessoas que perdem a noção do respeito. Essa que é a verdade. Existem pessoas que perdem. Querido, não despreze os bons costumes. Os bons costumes vão manter os relacionamentos em equilíbrio, principalmente dentro da igreja. Olha o que você está falando ali fora. Nesse período de coisas que estão fazendo para os jovens ali, olha o que você está falando ali na cantina, fora da cantina. Você pensa que o pastor não está sabendo? O pastor está sabendo.
do que você está falando. Chega, por mais que eu não queira, chega nos meus ouvidos. Você está entendendo, meu irmão? Então, olha o que o sábio vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Toma cuidado, vigia. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Se você não vem para a casa de Deus com o propósito de ouvir a voz de Deus, tudo que você faz na igreja é sacrifício de tolo. Deus não recebe. Deus não recebe. Porque o propósito não é ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes a pessoa vem para a igreja com o propósito de satisfazer a sua própria vontade, ou com o propósito apenas de cumprir uma obrigação religioso, fariseu, hipócrita. Então ele vem à igreja só para cumprir. Tem que ir, né? O pastor me vê aqui. Ele não vem porque ama a Deus. Ele vem porque tem receio de que o pastor chame a atenção dele. Esse é o teu propósito que você vê na igreja? Começa a mudar essa postura, hein? Mude essa postura. Chegue-se à casa de Deus para ouvir a voz dele. Amém, querido? Segundo texto, 2 Timóteo 2:2. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Segunda Timóteo 2:2. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Olha o conselho de Paulo para o jovem pastor Timóteo. Olha, irmãos, você achou? Ele diz assim: o que de minha parte ouviste, repita comigo, ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E o que de minha parte ouviste. Timóteo tinha ouvido muitas coisas, muitos ensinos do apóstolo Paulo. Amém, querido? Muitos ensinos. E qual é o conselho de Paulo para Timóteo? O que você ouviu da minha parte, o que você vai fazer? Transmite a homens fiéis. A palavra transmitir no grego é uma palavra chamada paratitemi. Olha. Que significa repassa, confia, deposita. Esse é o termo no original grego. Paulo está dizendo: olha, confia esse ensinamento a outras pessoas. Tudo que você tem ouvido, repassa. Tem pessoas que ela só consegue repassar abobrinha, não consegue repassar nada que venha edificar a outros. Há crentes que só estão ouvindo abobrinhas. Querido, o que você está ouvindo? Pastor, meu programa favorito são alguns programas que eu vejo na televisão, só abobrinha, pastor. Tem um programa, eu gosto muito de stand-up, sabe? Stand-up é aqueles comediantes que se apresentam, né, de improviso, vão contando piada. Só que tem um problema dos stand-ups, principalmente nas TVs fechadas. Eles falam muito palavrão. Então eu falei: eu não vou ver um negócio desse, porque isso me contamina. Imagina eu como pastor 2 horas ouvindo um show de stand-up e o cara fala 500 palavrões horríveis. Isso vai contaminando a minha mente. A minha mente precisa estar limpa, pura. O que você está ouvindo, meu irmão? O que você está vendo? Porta dos Fundos? No canal Fox? Essa tralha da internet, essa maldição? O que você está vendo? Pânico? Pânico? O crente verdadeiro não consegue ver pânico, porque eles exploram aquelas mulheres são as prostitutas para eles. Então vão explorar o corpo. Então você, como homem de Deus, assistiu o Pânico, aquelas mulheres nuas, você vai pecar, filho. Você não é de ferro. Aí você vem para a casa de Deus: Espírito Santo, eu te amo. Não vai sentir nada. Sabe por quê? Porque você está ouvindo somente lixo, vendo somente lixo. O que você está ouvindo? Timóteo ouviu muita coisa boa, muito ensinamento de Paulo. Amém, irmão? Então Paulo sabia disso. Chama Timóteo e fala: Timóteo, transmita o que tens ouvido da minha parte para homens fiéis.
Se você é uma pessoa que é assídua aos cultos, está no culto quinta-feira, terça, domingo de manhã, acorda cedo, culto de ensino, você está ouvindo palavra, sabe o que você vai fazer? É lógico, é natural. Você vai começar a repassar os ensinamentos aqui, nas suas conversas informais, no pátio, em casa, você vai dizer, olha, lembra que o pastor falou no culto? Vamos fazer isso. Vai ser natural, irmão. Você vai começar o quê? Transmitir aquilo que você está ouvindo. Não dá, irmão. O que nós temos ouvido? O que nós temos visto na TV? É muito lixo, palavrão. A TV fechada tem esse problema, né? Eu acho que eles, pelo fato de saberem que é uma TV que você está pagando, eles acham que pode, 9 horas da noite, 8 horas da noite, num programa de humor, que não poderia nem, seria necessário colocar palavrão nas piadas, eles colocam palavrão. Eu gosto de programa de comédia. Comecei a ver no ano passado aquele programa Vai Que Cola. Você lembra que Vai Que Cola? Cortei. Falei, Cíntia, esse programa não dá pra gente assistir, Cíntia. Palavrão não vai dar. Não somente por causa das minhas filhas, mas porque contamina. Quando tu tá zapeando, você é tentado assistir, né? Não é tentado assistir? Você quer rir. Falei, não, vai me prejudicar. Vai contaminar minha alma. Quem está entendendo? Se você ouvir as coisas de Deus, você vai poder transmitir as coisas de Deus aos homens fiéis, irmãos. Transmita. O que de minha parte você tem ouvido, Timóteo? Se você quer ser de Deus, presta atenção no que você está ouvindo, hein, irmão? Se você se encher do lixo, você vai transmitir o quê? Lixo. Vai sair da sua boca o quê? Lixo. Vai sair nada que edifique os fiéis. Você está entendendo, meu irmão? Pastor, eu acho que tem nada a ver, pastor. Eu li aquele livro, 50 Tons de Cinza. Eu acho que tem nada a ver se ver esses filmes assim, picantes. Tem a ver sim, querido. Você vai se contaminar, irmão. Pastor, já li o livro todo. Tão bom. Você gostou? Pois bem, servos de Deus não devem se contaminar com essas coisas, amém, irmãos? Nós temos que dizer não. Porque se nós não nos separarmos dessas coisas, que diferença há entre você e o mundano que não vem na igreja, que fica em casa vendo Fantástico domingo? Hein? Que diferença? A única diferença é que você vem aqui lubrificar a cadeira e ele fica em casa vendo Fantástico. A única diferença. Porque as atitudes são de um mundano, de uma pessoa que não conhece a Deus. Você está entendendo, querido? E o que de minha parte eu vi, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite, repassa. Olha, passa para homens fiéis, confia a homens fiéis, Timóteo. Que você possa fazer isso em nome de Jesus, amém, irmão? Evangelho de Marcos, capítulo 12. Ela passa muito rápido. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Diz assim, Marcos 12, 37. Olha o que diz a palavra. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? Aí a parte B do versículo. E a grande multidão o ouvia com... Repita comigo, com prazer. A palavra prazer no grego é uma palavra chamada redios, que você pode traduzir por ouviam com interesse. Você também pode traduzir por ouviam com boa disposição. As multidões ouviam o Senhor Jesus, presta atenção, irmão, com interesse. A tradução também que com prazer. Como é que você tem ouvido a palavra de Deus? Você vem à casa de Deus para ouvir a sua palavra com interesse, com prazer? Ou é obrigação? Tem gente que já entrou num estágio da vida cristã, quando o pastor diz assim, você precisa vir domingo de manhã. Você precisa vir, uma questão de sobrevivência espiritual, para receber alimento, para se fortalecer. Como é que você ouve isso? Você acha que o pastor é um cara rígido, que está impondo?
você não gostaria de fazer isso, você gostaria de viver uma vida cristã bem relaxada, bem desleixada, uma vida cristã bem superficial, você entende que o pastor quer mandar na sua vida, ou você entende que você tem prazer em ouvir a palavra do seu Deus? Como é que é o teu coração? Você com 30 minutos de ministração da palavra, você já fica querendo ir embora? Como é que é o teu coração em relação a isso? A multidão, a grande multidão, o ouvia com prazer, o ouvia com interesse. Quando nós estamos abertos para Deus, irmão, se o pastor ficar pregando 2, 3 horas, ele vai ficar com muita alegria, porque ele tem interesse em saber mais das coisas de Deus. Hoje nós estamos aí com uma cultura estranha, vinda dos Estados Unidos. Os cultos dos Estados Unidos, a palavra agora é 15 minutos, domingo de noite. Fast food, muita música, muito show, muitas luzes, muitos holofotes, muita coreografia, muita dança. Palavra agora do pastor, 15, 20 minutos. E sabe qual é o argumento dos pastores? Nós não podemos cansar o povo. Aí a pessoa consegue ver um filme de 3 horas de duração, a pessoa consegue ficar no Facebook 4, 5, 6 horas direto, a pessoa consegue dobrar à noite, fazer hora extra na internet, entrando em vários sites. Mas o pastor fala que não, a gente não pode cansar o povo. Querido. Será que essas pessoas vão para o céu mesmo? Porque elas se cansam quando o pastor traz uma mensagem de 1 hora? Será que não vão se cansar de Deus? Porque lá a gente vai ficar eternamente no céu, hein? Ei, quem sabe disso? Te disseram isso, irmão? Que é a eternidade que você vai passar com Deus? Não é umas férias, não é um tempo. São 3 meses, não, é a eternidade. E tem gente que quer passar 15 minutos com Deus. Não podemos cansar o povo. Voltando 2, 3 séculos atrás, no movimento puritano da Inglaterra, pregava-se 2, 3 horas, 3 horas de mensagem. Todo mundo ali, na linha, ouvindo. Grande parte da culpa não está no povo, está no pastor. Se eu acostumar você, eu fico aqui numa batida, eu prego 1 hora, não prego? 50 minutos, 1 hora, nessa média. Se eu começar a mudar a partir do domingo que vem e começar a pregar meia hora, terminei. Você vai estranhar no primeiro momento, não é verdade? Você está acostumado a pregar 1 hora. Aí no outro domingo, 20 minutos, vou diminuindo, 20, 25. Pastor, já acabou 8h30, que bom, é pra gente ficar mais tempo na cantina, comendo pizza, que bom, que legal. Aí no outro domingo, 20 minutos de palavra, 20 minutos, você vai estranhar um pouco inicialmente, mas vai chegar um momento que eu vou acostumá-lo a ouvir apenas 15, 20 minutos de palavra, para você, e tem crente que é domingueiro, né, ele ouve 15, 20 minutos de palavra, e tem que sobreviver com aqueles 15, 20 minutos a semana toda. Você sobrevive, irmão, com um sanduíche o dia todo? Amanheceu, acordou 6 horas da manhã, comeu um sanduíche, pão com mortadela, manteiga, mortadela. Sobrevive? Claro que não, você precisa comer bem, tomar um café reforçado, almoçar, jantar. Espiritualmente também, querido, você não sobrevive com esse tipo de ministrações de 10, 15 minutos. Precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. E quanto mais tempo você estiver aos pés do mestre, mais prazer e interesse você terá em ouvi-lo, meu irmão. Se você mesmo ou seu líder começa a lhe tirar isso, você vai perdendo o interesse. Você vai, tomando um certo repúdio pela palavra de Deus. Temos que ter prazer em sentar e ouvir a palavra de Deus. A multidão o ouvia com prazer. Você tem prazer em ouvir a palavra de Deus, irmão? Você tem prazer ou você é um religioso que está ouvindo? Tem que ouvir, né? Pastor, tem que ouvir. Minha mulher falou que eu tenho que vir para a igreja, pastor. Ai de mim se não ouvir. Ou ai de mim se não vier, pastor. Ela chega em casa, me dá uma bronca. Fica-me o tempo todo em cima de mim. Já leu a Bíblia? Já orou? Tem uns camaradas que só vão assim, né? Só no tranco. Você é daquele que só vai no tranco, meu irmão? Quem não está ouvindo a palavra de Deus com prazer
Ele só vai no tranco, ele só vem para a igreja quando a mulher manda. Levanta, se arruma, vai. Já orou? Não, minha filha, não. Vai para a igreja, busca Deus. Mas isso tem que partir de você, amém, irmão? Até quando a tua mulher que vai dizer, vai determinar as diretrizes da sua vida espiritual? Você precisa ter vida com Deus, amém, homem? Você também, mulher. Então, as mulheres também que são o quê? Puxada, né? O marido é que puxa. Se o marido não puxar, meu amigo, ela não sai do lugar. Ela se torna uma mala, sem alça, cheia de pedra, com óleo. O cara tenta pegar e fica caindo. Trava a vida espiritual do cara. O cara quer até ir. O cara tem potencial para ser diácono, tem potencial para ser pastor, mas a esposa trava o cara. Eu estava falando, irmão, não tenho receio de falar isso. Fala aqui sendo filmado. Estava falando na sala aí na quarta-feira no seminário. Muitos pastores estão pastoreando a igreja sem nenhuma ajuda das suas esposas. Sabe por quê? Porque as esposas não são crentes, nem vêm para a igreja. Você sabia disso, irmão? Isso é um fardo, isso é horrível para esses homens. Eu não sei se eu teria essa estrutura, essa força de pastorear, vir para a igreja e minha mulher diz assim: vai tu, porque eu não sou crente, pô. Dá você. É você que é o pastor. Imagina um homem de Deus vindo para a igreja para pregar a palavra, para alimentar o rebanho, ouvir uma tragédia dessa, de uma esposa que supostamente dizia que era crente. É o fim da picada, sabe por quê? Porque na caminhada, ela deixou de ter prazer em ouvir as palavras do mestre. A multidão ouvia com prazer. Comece a ter prazer em ouvir a palavra de Deus, querido. Pastor, não tenho muito prazer não, eu ouço por obrigação. Que isso, irmão? Começa a orar a Deus: Senhor, eu quero ouvir as tuas palavras, mas eu quero ter prazer, Senhor. Quando a palavra de Deus estiver sendo ministrada, é como se eu estivesse ali recebendo, de fato, o alimento espiritual. Eu percebo que algumas pessoas, quando estão ouvindo a palavra de Deus, elas ficam assim, encantadas. Às vezes ela até abre a boca, como se estivesse realmente se alimentando do pão. Jesus disse, né? Que as suas palavras são comparadas ao pão que alimenta. Não é isso, irmão, que diz a Bíblia? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ouça a Deus com prazer, amém, irmão? Poxa, poderia falar tanta coisa aqui. Tem muita gente deixando de ouvir a Deus com prazer, porque ela fala assim: pastor, eu estou ouvindo a palavra, mas quem está transmitindo a palavra? É o homem. Uma pessoa tão pecadora quanto você, mas que Deus escolheu para transmitir a palavra perfeita do Deus vivo. Veja como Deus trabalha, né? Deus trabalha assim, querido, testando os corações. Vai usar um homem falho para transmitir a palavra de um Deus vivo, santo. Aí é que os nossos corações precisam estar vigilantes, porque muitas vezes Deus está falando contigo e você pode achar que é o Anderson. Não, isso aí é o Anderson, isso aí é do homem. Isso é Deus não. Isso aí é a implicância dele comigo. Ele está me perseguindo. Cuidado, irmão, Satanás trabalha. Satanás trabalha para que você não tenha prazer em ouvir a voz de Deus. Deus está falando contigo e você está achando que é um homem. Ele precisa ter um porta-voz, irmão. Deus usou a mula, não usou? Precisa usar homens para transmitir essa palavra maravilhosa, amém, irmão? Então não confunda. Achar que é o homem. Não vou ouvi-lo porque é o homem. A partir do momento que este homem está fiel à palavra, você deve sim respeitar este homem de Deus. E ainda que ele saia, ainda que ele se desvie da palavra, deixe que Deus trate com ele, amém, irmão? Miriam tentou resolver para Deus, quando Moisés teve um deslize, ela tentou resolver o problema, tentou dar uma de Deus, e Deus colocou ela com lepra. Deus disse para Miriam: ora, com ele, com Moisés, é eu que vou tratar, Miriam. Sossega teu facho aí. Eu vejo muitas igrejas onde membros tentam corrigir o pastor. Pastor, você tem que fazer isso assim, assim, assado. Pastor, porque isso aqui. Miriam se levantam. Isso é perigoso, amém, irmão? Muito perigoso. Também não sou adepto daquela frase: não toqueis nos meus ungidos.
Também não sou adepto disso, não. Mas eu entendo que se Deus colocou o camarada, é Deus que vai tratar com ele, irmão. A gente não pode se pegar tentando dar uma de Deus. Vou ser o instrumento de juízo de Deus. Não. Quarto texto. Lucas, Evangelho de Lucas, pertinho aí, Lucas 10. Perdão, irmão, João, Evangelho de João. Evangelho de João 6. Você achou? João 6, versículo 60. Jesus traz uma mensagem e olha o que diz aqui o texto. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido, repita comigo, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Olha só, irmãos, Jesus prega, Jesus traz uma palavra dura, e muitos dos seus discípulos chegam a essa conclusão. Disseram: olha, essas palavras de Jesus são duras, hein? Quem está preparado? Quem tem estrutura para ouvir? Quem tem estrutura para suportar isso, pastor? Hein, pastor? Diz para mim. Queridos, somente, presta atenção que eu vou dizer para você, somente aquele que tem um coração quebrantado consegue ouvir as palavras de Jesus, irmão. Se você não tiver um coração quebrantado, você vai fazer como estes discípulos aqui. Muitos disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Eu respondo: aqueles que foram quebrantados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que verdadeiramente amam o seu Senhor. Se você não for quebrantado, se você for apenas um religioso, se você não for uma pessoa transformada, você vai dizer: essa palavra é dura, pastor, vou sair dessa igreja, o senhor traz uma palavra muito dura, o senhor traz uma mensagem muito dura. Sabe quem diz isso? Aquele que não se converteu. Ei, e não adianta ir atrás dessa pessoa, sabe por quê? Porque ela não é crente, não se converteu, nasceu de novo. Vai você, vai eu, vai outro. Não vem, não se firma. E detalhe, vai alegar que é a palavra dura do pastor. Mas se não fosse a palavra dura, seria outro motivo. Seria outro motivo, um motivo qualquer. Uma criança deu uma banda no filho: vou sair dessa igreja porque fizeram mal ao meu filho, à minha filha. Tem isso também, né? Tem gente que fica chateado. Meu filho, minha filha caiu, estava brincando, caiu. A professora chamou a atenção do meu filho, que é santo demais. Ele não faz nada, nada que altere o bom funcionamento da geração vida. Ele não faz nada, é um santo. A professora chamou a atenção dele. Eu não fico nesta igreja porque quem tem que chamar a atenção do meu filho sou eu. Dura este discurso. Quem poderá ouvir tais palavras? Quem poderá ouvir? Os quebrantados, irmãos. Somente aqueles que foram quebrantados por Cristo. Aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Essas pessoas têm prazer em ouvir o Mestre. Essas pessoas têm prazer em ouvir a Deus. Essas pessoas ouvem um discurso duro, mas ela entende que é para o crescimento dela. Não é o pastor que está perseguindo, não é o pastor que é chato, que é rígido. Não. Interessante, né? Há pessoas que estão procurando, né? Irmão, se você é uma pessoa que está procurando um pastor bacana, pastor, eu estou procurando, estou aqui, mas eu estou procurando, pensando em encontrar uma igreja onde o pastor seja mais flexível, mais bacana. Cuidado que tu encontra, hein? Encontra. Ah, se encontra. Mas olha, cuidado, ele vende a igreja.
Ele tem 3 membros, mas ele já se consagrou apóstolo. Diz para mim, como é que é esse negócio? Estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, pastor, eu vim de uma igreja pequenininha, eu saí de lá. Eu falei, por que saiu de lá? Porque o cara, um apóstolo apareceu lá e consagrou o pastor a bispo. Eu saí de lá correndo, senão eu ia me consagrar também a bispo, também a apóstolo. Antes que isso acontecesse, ele falou comigo assim, viu que ri. Eu falei, é verdade, sai correndo, senão tu ia ser apóstolo. Eu nunca quis nem ser diácono. Eu já estava vendo a hora do cara chegar assim, vem cá, é apóstolo a partir de agora. Você é apostila a partir de agora, vem, derrama óleo. Que é isso, irmão? Que é isso, querido? Percebe? Tem gente que está procurando sarna para se coçar, e quando a gente começa a procurar, encontra. O perigo é que se encontra. Eu vi uma frase, uma postagem do Facebook do Augusto Nicodemos. Ele disse o seguinte, que o pregador, ele não pode esperar aplausos. Se ele prega o evangelho, espere perseguição, críticas. Domingo é um dia terrível para mim, porque talvez seja o dia onde eu seja mais criticado, porque eu posso falar em 1 hora 99% de coisas dentro da Bíblia. Se eu der uma escorregada, fica aquilo que você considerou uma heresia ou um escorregão do pastor, uma crítica. Então ele disse, Augusto Nicodemos disse, pastor, pregador, não espere aplausos. Quem prega o evangelho, espere perseguições. Mas já percebeu que hoje vivemos na modernidade? E normalmente esses pastores de renome, quando eles estão pregando, eles pregam em 1 hora, mas ele é interrompido umas 10 vezes em 1 hora, porque ele fala uma frase de efeito do mundo. Então, porque Deus é bom. A gente não sabe se está aplaudindo Jesus ou a Ele. Mora aí o perigo. Então, na verdade, nós não podemos esperar aplausos. Você, como crente verdadeiro, não espere a aprovação do mundo. O mundo nos odeia, Jesus disse. O mundo nos odeia. Pastor, eu quero ser aprovado dentro da minha sala de aula. Eu quero que o professor me ame. Eu quero que os alunos, os maconheiros, os traficantes me amem. Eles precisam me amar porque eu sou luz. Ei, exatamente porque você é luz, é porque você vai ser odiado. Exatamente por isso. Pastor, eu estou lutando para ser bem aceito lá no meu ambiente de trabalho. Eu quero que as pessoas me valorizem e me respeitem. Você pode até se esforçar, mas se você é luz, vai ser perseguido, vai ser criticado. Se você é servo de Deus. Você está entendendo, irmão? Dura este discurso. Aqueles que são quebrantados por Deus não trarão essa declaração. Olha só o que aconteceu. Olha só, versículo 60. Diz assim: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, versículo 66. Jesus trouxe uma palavra e disse assim: à vista disso, olha só, à vista disso, muitos, não eram poucos não, hein? Muitos dos seus discípulos fizeram o quê? O abandonaram e já não andavam com ele. Você acha que tem pessoas que saem da igreja aqui, não estão mais frequentando a igreja, você sente a falta dela, ela não está frequentando mais a igreja, você está sentindo a falta dela. Eu também já senti. E eu e você sabemos que ela não vem mais porque foram confrontadas e achou o discurso duro. Você conhece, sabe? Você é inteligente, eu também sou. Deus me deu capacidade de raciocinar, deu para você também. Elas não vêm. Por quê? Esse discurso é duro. Pastor Anderson pega muito pesado. Vou procurar uma igreja onde o pastor seja mais legal. Muitas pessoas deixaram de seguir a Jesus, já não andavam com ele, porque ele falava a verdade, irmão. Você deve valorizar aquele que fala a verdade, não é aquele que passa a mão na tua cabeça, não, filho. Aquele que passa a mão na tua cabeça, cuidado, pode ser o primeiro a te trair. O tempo todo te agradando, O tempo todo te agradando, cuidado. Pode ser o primeiro a te trair. Mas aquele que a todo momento está te confrontando, faz assim, está errado, cara. Faz assim, não é assim, é assado.
Às vezes é até chato, né? Mas é esse que quer teu bem. Então, como servo de Deus, eu entendo que eu preciso expor a palavra de Deus para você. Que eu preciso sim te despertar. Nós, seres humanos, precisamos a todo instante estarmos sendo alertados, despertados, porque a nossa natureza é displicente, a nossa tendência é esquecermos, a nossa tendência é relaxarmos em tudo que fazemos para Deus. Se não tiver um líder ou alguém dizendo assim, vamos, faça, vem, faça, vamos, você fica estagnado. É por isso que Deus levanta líderes, para dirigir, para guiar, para dizer, faça, vamos. O que Deus diz para Moisés quando ele se depara no Mar Vermelho? Moisés, diga ao povo que marche. Deus não se dirige para o povo e fala no ouvido de cada um, começa a marchar, começa a marchar, começa a marchar, começa a marchar, começa, marcha, não. Moisés, Deus se dirige ao líder. Moisés, diga para todos eles que marche. Deus levanta líderes para discursar, e muitas vezes o discurso vai ser duro, mas é para o teu bem, para o teu crescimento, irmão. Quando o pastor passa a mão, com medo de perder ovelha, com medo de perder dizimista, e vai relaxando. Eu ouvi isso de um pastor, e isso é triste. Eu ouvi isso de um pastor muito mais antigo que eu, falou assim, pastor, eu confesso, já estive na mão de membros. Falei, que isso? Sério, pastor? Ele falou aquilo com tristeza, e eu ouvi com tristeza também. Já estive na mão de membros. Falei, em que sentido você está dizendo isso? Porque eu tinha que pagar aluguel. Eu tinha que pagar aluguel caro, pastor da igreja. Eu vivia dos dízimos das ofertas da igreja, pastor. Então eu percebi um grupo de pessoas dentro da igreja me manipulando na igreja. Mas os dízimos deles eram altos. E eu confesso, não chamei a atenção deles com medo de passar necessidade eu e minha família. Ou seja, ele não confiou em Deus naquele momento. Ele não acreditou que o Deus que chama, cuida, supre também. Ele fiquei com medo de perder aquele grupo dízimo alto na igreja. E eles começaram a fazer um monte de coisa errada dentro da igreja. Eu fechava os olhos para não perder aqueles irmãos. Fizeram uma desgraça. Percebe, irmão? Enquanto Deus me der graça, e eu creio que vai me dar a graça até a minha morte ou até a volta dele, estarei pregando o evangelho para você, falando a verdade. Tenho medo de perder. Eu não fico preocupado com isso. Não, pastor, fulano saiu porque não pertencia, não era dos nossos, como diz o apóstolo João. Saiu porque não nasceu de novo. Saiu porque não tem o coração quebrantado. Ele diz para você, sair por esse motivo, mas preste atenção, sairia também por qualquer outro motivo, porque não tem o coração quebrantado. Quem pode ouvir esse discurso? Respondo, aqueles que têm o coração quebrantado. Você tem o coração quebrantado, irmão? Ouça a Deus com prazer. E a multidão ouvia com prazer. Bendito seja o nome do